Existem tantos temas, senador Raupp, mas esse episódio que aconteceu no Paraná não pode ficar e nem passar em branco. É um episódio grave, envolve violência dentro de uma instituição pública, que é uma escola, a tragédia da morte de um estudante assassinado por um colega e as consequências que isso representa. Então, é preciso que tenhamos a responsabilidade na condução. E quando se prega diálogo, diálogo é diálogo, não é você radicalizar um movimento que, numa hora que o Brasil precisa de compreensão, mas precisa, sobretudo, de respeito à sociedade brasileira, que é, por natureza, pacífica e que deu uma lição aos radicais no dia 2 de outubro, com o resultado das urnas. É preciso compreender e entender e respeitar a decisão da maioria da sociedade brasileira. Ninguém quer amordaçar ninguém. Nós queremos a liberdade verdadeira, a liberdade que é expressa pelo respeito a começar das instituições. Então, esse crime não pode ser passado em branco e não podemos passar a mão da cabeça dos responsáveis por essa tragédia, que ensanguenta as escolas, que já são hoje alvo de violência por ladrões que roubam, destroem, depredam as escolas públicas em nosso país. É uma tragédia que eu lhe digo assim, que eu, como brasileira, fico realmente triste de ver que o que deveria ser um lugar sagrado, que é onde as crianças, os adolescentes, os jovens aprendem, ser destruída pelos vândalos, pelos bandidos, e agora, dentro de uma sala de aula, uma violência dessas que é inaceitável sob todos os aspectos. E é preciso que os responsáveis sejam, sim, punidos por este ato de violência inaceitável. Não é isso democracia, sinceramente, não entendo democracia com esse grau de violência e de radicalismo. Queria, a propósito, senador, também falar que todos os senadores, inclusive o nosso presidente, que estava, o vice-presidente Jorge Viana, sobre a manifestação dos vaqueiros que participam das vaquejadas. De fato, esse é outro tema radicalizado. Não há como não preservar uma atividade cultural arraigada desde os primórdios da história brasileira, especialmente daquela região ou do meu estado, em que a história foi escrita na pata de um cavalo. E também dos animais selvagens na região missioneira, que iam os paulistas lá buscar os animais para trazer para o serviço. Não havia estrada, não havia ferrovia, não havia máquina, não havia locomotiva, não havia automóvel. Era numa carroça, no lombo do burro ou no lombo do cavalo que se formou a civilização. Então, não dá para se imaginar que hoje você tenha que eliminar essa atividade da forma como foi decidida. E a própria decisão pelo score da decisão do Supremo Tribunal Federal provou a dificuldade dos ministros da Suprema Corte em fazer esse julgamento. Mas eu penso que o próprio Supremo, que já fez audiências públicas internas para discutir várias questões de anencefalia, do aborto da anencefalia, para discutir questões polêmicas, como casamento de pessoas do mesmo sexo e assim por diante, ou o contrato civil entre pessoas do mesmo sexo, como queiram alguns, não ter submetido essa manifestação popular, eminentemente popular, com tantos reflexos sociais sobre o nível de emprego, sobre o nível da própria convivência das famílias que se congregam nessas celebrações, e que hoje já há um conceito muito claro entre os vaqueiros, entre os donos dos animais, em relação a cuidar, preservar, com muito carinho dos seus animais, porque eles é que fazem a festa. Então, não adianta você maltratar um animal. Não dá para aceitar, no século XXI, que se maltrate um animal. Assim como nós queremos pessoas bem cuidadas, somos contra a violência, também os animais têm que ser cuidados com o zelo
que todos merecem, desde o nosso cãozinho de estimação, ao nosso gato, ao nosso cavalo, ao boi que participa das vaquejadas. E nós aqui temos que entender que é preciso uma convivência harmoniosa, pacífica, mas sem radicalismo. Os defensores dos animais, como nós todos aqui, temos esse cuidado. E é um cuidado que é necessário e é preciso, de todas as formas e maneiras, preservá-lo. Agora, não se pode simplesmente acabar com essa atividade que tem cunho cultural, social e econômico, assim, num canetaço ou numa decisão unilateral, sem que os protagonistas, os vaqueiros, os donos dos animais, tenham participado lá. Então, nós, da discussão e do debate em torno desse tema. Isso até foi muito lembrado na nossa Comissão de Educação pelo nosso combativo senador Otto Alencar, da Bahia, que é um criador de cavalos, conhece bem essa atividade e, como bom baiano, aqui soube fazer a defesa dessa atividade cultural. Temo também porque no meu estado do Rio Grande do Sul, os cavalos crioulos são uma raça hoje de grande prestígio, não só no nosso país, mas de prestígio internacional no Chile, na Argentina e também no Uruguai. Por isso, lá se faz o chamado freio de ouro, com grande destaque. Muitas pessoas vão lá para acompanhar, as pessoas que gostam da lide do campo, as pessoas que apreciam a habilidade desta raça, assim como os donos dos quartos de milha, ou de manga larga marchador, ou de outras raças, e nós precisamos entender, e há uma preocupação de que alcance terá a decisão da Suprema Corte Brasileira em relação às vaquejadas, na eventual extensão para essas atividades. Então, é preciso separar o joio do trigo, é preciso condenar, punir aqueles que maltratam os animais, mas não podemos eliminar simplesmente uma atividade cultural que tem a ver com a história da própria cultura brasileira. Eu estou aqui de novo hoje na tribuna, senador Raupp, para falar sobre o risco dessa crise institucional desnecessária neste momento, que foi provocada por uma decisão da Justiça, obedecida pela Polícia Federal, e que esta ação envolvendo a Polícia Legislativa do Senado Federal acabou resultando numa crise de relação entre os poderes. Este momento não é absolutamente momento para que haja o recrudescimento de um embate entre as lideranças dos três poderes. Nós precisamos ter a responsabilidade, sobretudo aqueles que lideram Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, a responsabilidade, a serenidade e o equilíbrio de não agudizar, de não fazer o fomento de uma crise institucional. O país que está se encaminhando para se reencontrar com uma normalidade econômica, uma normalidade política, não poderia, nesta hora, estar vendo e presenciando esse protagonismo das lideranças políticas em relação a uma crítica de um lado para o outro, de outro para o outro, que não constroem, não ajudam a sociedade brasileira. Tenho dito que nós não podemos apagar fogo com gasolina. Nós temos que ter a serenidade, por mais justa que seja. Até é justificável que o presidente do Senado Federal defenda as instituições da casa. É necessário que assim seja feito, dentro do limite do equilíbrio, da serenidade. Da mesma forma que o Judiciário, ao defender uma decisão de um juiz de primeira instância, também tenha a mesma compostura. E o Poder Executivo, o Ministério da Justiça, para defender a ação da Polícia Federal, poderia ter tido uma atitude diferente. Claro que poderia, deveria ter tido, porque não caberia a ele fazer julgamento, avaliação de juízo de valor sobre a atividade da Polícia Legislativa do Senado Federal. Caberia tão somente ao senhor ministro da Justiça declarar que a Polícia Federal vem
desde o primeiro momento e até agora sempre cumprindo republicanamente o seu dever, seguindo aquilo que a Justiça determina que seja feito. Só isto. Não precisava, não deveria ter feito avaliação e julgamento do que vem fazendo a Polícia Legislativa do Senado Federal. Foi exatamente esse o estopim que levou a essa crise que nós estamos vivendo neste momento. Então, eu penso que o melhor... Amélia, sei que não é usual, não é comum quem está presidindo fazer a parte, mas é apenas para comentar, para informar. Eu também já havia comentado, e Vossa Excelência está sendo muito feliz, né, com esse pronunciamento, porque realmente o momento merece muito cuidado. Eu já havia comentado, depois daquele episódio triste aqui no Senado Federal, de que o país novamente poderia estar à beira de uma crise institucional dos poderes. Mas, para a nossa alegria, a nossa satisfação, o presidente Renan Calheiros já procurou o presidente da República, Michel Temer, já propôs uma reunião entre os poderes. Eu estive hoje pela manhã com o presidente da República, Michel Temer, e ele me disse que estaria recebendo o presidente Renan e que estaria convidando também a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, para uma reunião amanhã. Portanto, na quarta-feira, provavelmente estão se reunindo os três poderes da República, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, eu sou do Presidente da República, o Presidente da Câmara dos Deputados e o Presidente do Senado Federal. Porque esse erro, talvez, a presidente Dilma tenha cometido. Porque algumas vezes eu cheguei a falar também que precisava sentar na mesma mesa os três poderes da República para conversarem. Porque a Constituição já fala que os poderes têm que ser independentes, mas, porém, harmônicos. Quando se quebra essa harmonia, aí começa a crise institucional. E é isso que a senhora, que Vossa Excelência, neste momento, está pregando na tribuna do Senado Federal. Parabéns a Vossa Excelência. Eu fico sinceramente, muito bem atendida nessa informação que Vossa Excelência acaba de dar, não apenas a esta senadora que está abordando o tema, senador Valdir Raupp, mas a sociedade brasileira perplexa com o que está acontecendo neste momento. Também saúdo como uma iniciativa oportuna, necessária e inadiável que esta reunião aconteça. Sob pena de nós deixando passar sem um posicionamento claro dos nossos líderes dessas instituições, é exatamente ficar aquela brasinha coberta com um pouco de cinza e a qualquer momento reacende um fogo e uma labareda, renovando uma crise institucional que é desnecessária. Eu confio, sim, na capacidade do presidente da República, da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, que hoje, aliás, na reunião do Conselho Nacional de Justiça, se manifestou também, assim como o presidente Renan, para defender uma instituição do Senado Federal, o ministro da Justiça, equivocadamente, a forma como ele fez a ação da Polícia Federal, foi a forma. Defender a Polícia Federal, eu sempre defendi e vou continuar defendendo. Agora, a forma de defender, porque a Polícia Federal tem agido republicanamente dentro da sua função. E a ministra Carmen Lúcia, presidindo o Conselho Nacional de Justiça e presidindo o Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima do Poder Judiciário, a dizer que quem critica ou quem ataca um juiz está me atacando também, está atacando a presidente do Conselho Nacional de Justiça. O que é que eu tenho dito também em relação a esse tema, senador Raupp? Que bom, e eu quero cumprimentar, então, os líderes que tenham aceito esse encontro necessário nesse momento para que tanto a presidente do Supremo, o presidente da República e os presidentes da Casa, e agora também na condição, porque não temos vice-presidente da República, o presidente Rodrigo Maia é o vice-presidente da República dentro da Constituição brasileira. Então, é extremamente louvável que isso venha acontecendo, mas o que o Congresso não pode, em nenhum momento, dar à sociedade a impressão de que trabalha para
suspender, atrapalhar, prejudicar a Operação Lava Jato em curso no Poder Judiciário brasileiro. Nós não temos esse direito de frustrar a sociedade brasileira, que está acompanhando todo o trabalho que é feito com zelo, com rigor, de todas as instâncias, seja o Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Federal. Nós não podemos. Na hora que isso acontecer, esta Casa vai perder ainda mais credibilidade junto à sociedade brasileira. Por isso que eu tenho restrições, neste momento, de tratar de abuso da Lei de Abuso de Autoridade. Acho que também essa matéria é inoportuna a ser discutida, até porque eu tenho a confiança que nós aqui no Senado temos o Conselho de Ética. O que faz o Conselho de Ética? Julga os senadores, os parlamentares que são denunciados. Nós cassamos 2 senadores. Portanto, o Conselho de Ética tem essa responsabilidade de corregedoria. E isso foi feito. Cassamos Demóstenes Torres e cassamos o mandato de Delcídio do Amaral. E fizemos, eu não querendo ser juíza, fizemos isso. Da mesma forma, o Poder Judiciário tem a sua corregedoria, que ela seja célere quando houver erros. A própria ministra Carmen Lúcia foi muito clara, reconheço que temos erros e temos que corrigi-los. Então, a corregedoria do Poder Judiciário é para fazer exatamente a punição e a penalidade quando há excessos, mas a própria instituição precisa, ela, ter esse cuidado. Não é diferente no Ministério Público e não é diferente na Polícia Federal. Então, se nós temos os instrumentos que são capazes de fazer esse julgamento e essa correção dos erros por algum dos elementos do Judiciário, do Legislativo, do Ministério Público, nós temos que acreditar que essas instituições sejam elas as maiores interessadas em promover a correção daqueles elementos que fazem ou prejudicam a imagem do conjunto da instituição. Quando votei aqui a cassação de Delcídio do Amaral, eu não estava votando simplesmente para penalizar um senador. Eu estava votando para defender a instituição, porque essa instituição aqui, cuja inspiração está ali, Rui Barbosa, ela é perene. As pessoas não, nós somos passageiros aqui. Meu mandato termina agora em 2018, mas se nós não pensarmos na instituição, nós não merecemos estar integrando a instituição a qual nós pertencemos. Então, eu estou fazendo esse pronunciamento e quero novamente, senador Waldir Raupp, agradecer a informação relevante que Vossa Excelência acaba de dar, não à senadora Ana Amélia, mas ao país, de que já houve a iniciativa de parte do presidente da República, Michel Temer, no sentido de uma reunião na quarta-feira com a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e também do Conselho Nacional de Justiça, com o presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Renan Calheiros, do presidente da Câmara e vice-presidente da República, Rodrigo Maia, para discutir exatamente as questões institucionais e colocar um ponto final nessa crise institucional que foi gerada exatamente pela exacerbação de declarações que acabaram resultando neste momento tenso, difícil e nervoso. O Brasil não quer isso. O Brasil quer entendimento para poder acertar o passo e continuar trabalhando. Muito obrigada, senador.